Fala galera do canal, que quem vos fala é a Marina. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre dados, é, business intelligence, data science, engenharia de dados, onde que cada uma dessas profissões se encaixa no mundo corporativo, é, como que você pode entender essas profissões de uma maneira simples, que sem jargões da área de TI ou da própria área de negócio. Por que que a área de dados ganhou tanta repercussão, principalmente a partir da pandemia? Por que que é tão importante a área de dados nas empresas? Para você entender o negócio, para você poder planejar, projetar o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer no seu negócio. Tanto no seu negócio, a área de dados abrange a área da saúde, abrange, enfim, são muitas possibilidades a partir de dados. Hoje eu vou falar especificamente de Business Intelligence, o que é BI, quais processos fazem parte do BI, por que que o BI é importante e a utilização da ferramenta Tableau. A ferramenta Tableau, ela é uma ferramenta de BI, assim como o Excel pode ser uma ferramenta de BI. Também muito conhecido e muito utilizado é o Power BI, principalmente pelo seu valor. Ele tem um valor muito mais acessível mesmo. O Tableau, ele é uma ferramenta muito cara. Para mim, como desenvolvedora, de visualizações, o Tableau é a melhor ferramenta. Por quê? Porque eu já tive muita experiência com o Excel. E no Excel você consegue fazer muitas manobras, para não dizer gambiarra. Você consegue fazer algumas manobras ali que que são mais fáceis, de você conseguir construir uma visualização de acordo com aquilo que tu quer. Então, tu tem mais autonomia, menos engessado. É por isso que eu, particularmente, prefiro o Tableau. Mas, em geral, as empresas, principalmente aqui no Brasil, utilizam o Power BI justamente pelo seu é, custo ser muito elevado, ok? Então vamos lá. O que vem a ser o BI? Né? Você já deve ter visto por aí, ter ouvido falar sobre dados, o novo petróleo do mundo e o combustível para o futuro. E aí aqui eu coloquei uma citação de engenheiros do Havaí. Mega, ultra, hiper, micro, baixas calorias, quilowatts, gigabytes. E eu, o que que eu faço com esses números? Faz um business intelligence, faz um BI. O que que a gente faz com com esses números, com esses dados? A gente extrai informação deles, a gente extrai insights. É... olhando assim é muito bonito, né? É muito fácil, muito. Na teoria, tudo é muito simples de fazer, né? Mas na prática é um pouco mais complicado. Mas hoje aqui a ideia é tornar os termos de forma simples para entendimento no dia a dia, né? Como que você enxerga as possibilidades. Hoje a gente está num momento, numa geração em que tudo vira dados. O teu smartwatch está gerando dados sobre a tua saúde, sobre os teus batimentos cardíacos, sobre a temperatura, na tua cidade, quantos passos você dá, quantos quilômetros você corre, em qual tempo. E tudo isso gera mega, ultra, hiper, gigabytes de dados. E o que que a gente faz com isso? O tempo todo nas tuas redes sociais, o que tu acessa, onde tu acessa, o que que tu assiste. As empresas se utilizam disso principalmente para quê?
para entender como que você, cliente, como que você, pessoa que utiliza aquela ferramenta, aquela rede social, aquele smartwatch, qual que é o teu perfil de comportamento? Como que eles podem melhorar a ferramenta para que você tenha uma melhor utilização, para que aquilo seja que agregue mais valor para você. Aqui eu tô falando num mundo maravilhoso, né? Eu tô olhando de uma maneira muito poética de como as empresas deveriam tratar os dados, né? É para isso que a gente é respaldado pela LGPD. E que bom que a LGPD veio. É, Mas enfim, o que que a gente faz com esses números? Por que que dados é importante? Por que que a tua empresa tem que buscar dados do que ela vende, do serviço que ela presta, é, do, de como que é o contato com o cliente? Por que que tudo isso é importante? Porque a partir dessas informações, o negócio, a empresa vai conseguir olhar e dizer, poxa, o meu cliente ele está sofrendo, ele está penando, ele está tendo muita reclamação. Olha só, de um mês para o outro teve muita reclamação, aumentou. Por quê? Qual que é o tema dessa reclamação? É produto com problema? O que que é? Então, a partir dos dados, as empresas conseguem te conhecer melhor, ofertar produtos que condizem com o teu perfil, coisas que com base no teu histórico, você já pode ter comprado, então você tem grandes chances de gostar e comprar algo parecido, ou que pessoas com o mesmo perfil que você compraram um produto X, você comprou um produto X e aquela outra pessoa também comprou um produto Y. Então tem chances de você comprar o produto X e Y. É... Por que que isso é bom e é ruim? Para as empresas isso é muito bom, porque elas conseguem estabelecer um padrão de clientes, conseguem separar esses padrões, conseguem ter comunicações diferenciadas para cada grupo de clientes, para cada padrão, perfil A, perfil B, perfil de renda, perfil eh, de quanto você pode gastar, de quanto você já gastou no passado e você pode vir a gastar agora, formas de pagamento. Então, a empresa consegue otimizar o seu serviço, otimizar o seu produto, ela tenta tornar o mais, como é que eu posso dizer? Ah, o mais específico para cada cliente. Ela tenta tornar aquilo diferenciado para você, entendeu? Você se sente diferenciado, você sente um tratamento diferente de acordo com o teu perfil. Então, e outra coisa, a partir dos dados, a empresa consegue saber se ela está vendendo bem, se ela está vendendo mal, índice de inadimplência. O cliente ele está indo até a parte de olhar o produto, adicionar no carrinho, mas ele não está chegando na forma de pagamento. Porque, o preço está muito alto, se eu mandar um cupom para esse cliente, será que ele vai comprar? Ah, isso pensando no mundo e-commerce, digital. Mas e na tua loja física? O teu cliente, ele está indo lá, ele compra com o cartão, então você consegue ver as tuas vendas com o cartão. É mais difícil, na loja física, você ter essas informações para você traçar um perfil de cliente, né? Fica mais difícil, tu não consegue pegar, vem aqui e preenche um cadastro para tu realizar a compra. É mais difícil, né? Em geral, você vai lá, você fornece no máximo o teu CPF, no máximo o teu CPF, e aí sim, a partir disso, eles, aí a empresa consegue, né? Mas é mais difícil. Por exemplo, a pessoa que vai lá, ela olhou, ela pegou várias peças de roupa,
Ela foi provar essas roupas, mas aí você não sabe se ela gostou ou não. Ela devolveu todas as roupas, mas aí você não tem como metrificar isso, né? Você não tem uma base de dados ali que te diz, 50 clientes pegaram roupa no meu estabelecimento, foram provar e não compraram. É mais difícil. Ou, aí, por exemplo, o cliente tentou ir comprar, mas deu o pagamento não autorizado. Então, tu tenta vender um cartão na loja, por exemplo. Aí você consegue mapear algumas informações. É mais difícil. No e-commerce você tem mais essa possibilidade de pegar qual que é o fluxo do cliente dentro do teu e-commerce. E a partir disso, tu melhorar o teu site, melhorar o visual, melhorar a posição dos botões, por exemplo, as cores, para deixar tudo mais fácil, mais prático para o teu cliente. Então, por isso que os dados eles são importantes, porque eles respaldam as ações, os planejamentos dos próximos passos da empresa, né? Sem dados, você tem achismo. Você não tem um respaldo, você tem um respaldo com informações do que realmente aconteceu. Não, você acha que aquilo aconteceu na tua cabeça e às vezes os dados vão te dizer muito o contrário, porque você não tem como acompanhar todo o dia a dia para saber tudo que está acontecendo de ponta a ponta. Então, por isso que os dados se tornaram tão importantes, principalmente na pandemia, porque as empresas precisavam saber como que elas estavam, em termos de saúde financeira, em termos de vendas. Então, nunca se precisou tanto de dados para entender o cenário, entender quanto tempo que, por exemplo, a empresa ia conseguir se manter fechada ou só com lojas com e-commerce aberto, sem as lojas físicas. Como que isso é possível? Né? Como é que você vai fazer isso com base no X1? Não, eu acho que 3 meses dá. Não, você tem que ter um respaldo de dados, de informações. Não, no e-commerce a gente vende tanto por mês, a gente consegue se manter até mais 6 meses, mantendo as pessoas que trabalham em loja em casa ou fazendo atividades administrativas de forma online. Então, por isso que os dados se tornaram tão importantes e ganharam tanta repercussão a partir da pandemia, tá? Eu tentei resumir de uma forma muito clara, muito com exemplificar por que que os dados são tão importantes e por que que se fala tanto em BI, em data science, em gráficos, em dashboards, em banco de dados, né? Por que que é tão importante? E eu estou gripada. Então, o que que é o business intelligence que tanto se fala? Ele engloba processos com métodos de coleta, armazenamento e análise de dados das operações e atividades para otimizar o desempenho dos negócios. E tem como objetivo ajudar as empresas na tomada de decisão. Foi o que eu falei para vocês até agora. E como que se divide a área de dados, né? Porque se hoje tu for olhar o mercado de trabalho, você vai ter o cientista de dados, o analista de dados, o analista de negócios, o engenheiro de dados, arquiteto de dados. Então, são muitas cadeiras dentro da área de dados, né? E o que que especificamente, vamos supor, um analista de BI faria, né? O analista de BI é aquele cara que ele vai pegar os dados da empresa e ele vai transformar em informações. Ele vai utilizar uma plataforma como o Tableau, que foi citado no início, é, o Excel, o Power BI, Google Data Studio, e ele vai pegar aqueles dados que geralmente estão lá em formato de tabela, tá? Imagina um tabelão no Excel. E ele vai tentar extrair o máximo de informações de lá. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar aquelas tabelas e transformar em gráficos, em dashboards, em relatórios, para que fique visível, fique claro, por exemplo, a evolução de vendas por mês. Quanto que a gente está vendendo por mês? Quanto que a gente está vendendo por mês por produto?
Ah, a gente vende aqui xícaras e copos. O que que mais a gente está vendendo? É xícaras ou copos? Não, então vamos focar no marketing com copos, já que a gente está vendendo mais xícaras organicamente, naturalmente a gente está vendendo muitas xícaras. Então vamos focar o marketing no produto que a gente não está vendendo tanto para ver se a gente aumenta as vendas. Então esse é o cara. E quem que é o analista de BI e analista de negócio se confundem muito, né? Porque o analista de negócio, o que que ele vai fazer? Ele vai analisar essas informações que o analista de BI trouxe. Ele vai dizer, olha, as vendas estão caindo de tal produto, vamos focar em outra estratégia de marketing, vamos focar em outra estratégia de vendas, vamos falar com os vendedores, vamos dar um curso para eles. Então, o analista de negócios ele vai pegar o que esse analista de BI criou de informação, de dash, de visualização, e ele vai traçar uma estratégia do que dá para fazer. Ele vai apresentar essas informações, vai tirar os insights em cima das informações que o analista de BI desenhou, que o analista de BI, a partir dos dados, transformou em numa visualização que seja clara para quem vai olhar. Daí, quem é o cientista de dados? O cientista de dados, esse cara, ele é foda, viu? Com perdão da palavra, esse cara, ele tem que manjar, ele tem que entender de muitas coisas e principalmente tem que entender do negócio, né? Então, ele tem que ter essa visão do analista de negócio, ele tem que entender o que que ele está fazendo, o que que tem por trás ali, não necessariamente só mexer nas tecnologias. O cientista de dados ele vai trabalhar muito com modelos de previsão, de predição. E o que que é isso? Ele vai pegar os dados históricos, ele vai pegar um modelo de machine learning, inteligência artificial, modelo estatístico, para ficar mais claro. E o que que ele vai fazer? A partir desses dados históricos de N variáveis, ele vai rodar ali um modelo estatístico e vai dizer assim, olha, com 95% de certeza, esse cliente aqui ele tem chance de ca- comprar xícara no mês que vem e não copo. E o cliente do perfil B, de idade de, sei lá, 35 ou 50 anos, tem 95% de chance, de certeza, com certeza estatística, que ele vai comprar xícaras. Copos, perdão. Vai comprar copo. Sabe quando tu entra lá no site e aparece um modelo, uma recomendação para você? Então, isso é o cientista de dados que faz. Esse é o cara. Então, o cara, ele tem que entender de modelo estatístico, ele tem que entender de estatística, muita matemática, muita matemática. O cara, ele tem que entender de linguagem de programação, principalmente Python e R. Ele tem que entender o modelo do negócio, o que que ele está fazendo. Ah, eu tenho que, qual que é o meu objetivo? Tem que entender o modelo de negócio que ele está inserido. Ah, a gente vende xícaras e copos. Então a gente quer que apareça lá para o cliente que compra copo para ele comprar xícara também, de acordo com o histórico de outros clientes. Beleza? Então vamos colocar um modelo aí e ele meio que tem que entender de tudo, sabe? Ele, então às vezes as empresas contratam só uma pessoa e vai fazer tudo isso. É muito trabalho mesmo, porque rodar modelo tem muito modelo pronto. Você vai lá, você pega, você conecta com os dados da empresa, você roda um modelo. Mas se você não entende o negócio, qual que é o propósito desse modelo, você vai estar rodando qualquer coisa. Você vai estar rodando um modelo, você não vai saber se aquele resultado vai ser bom ou vai ser ruim. Você rodou um modelo qualquer? Qual que é o melhor modelo para rodar para um negócio que vende xícaras e copos? Ah, é um modelo logístico. Ah, é um modelo de regressão linear. Esse é o cientista de dados. O cara tem que entender isso, tem que entender qual que é o melhor modelo para rodar em qual propósito, sabe?
E aí, não menos importante, engenheiro de dados e arquiteto de dados. O que que fazem essas pessoas? O engenheiro de dados e arquiteto de dados, o que que eles vão fazer? A tua empresa está lá gerando muitos dados. Esses dados eles estão sendo salvos dentro de um banco de dados. Imagina um tabelão. Um tabelão dentro do Excel, com várias colunas e várias linhas que se relacionam. Você tem lá, coluna A é nome do cliente e vai ter lá o nome Marina Belei, João Pedro da Silva, Parará, data de nascimento na coluna B, 16 do 1 95, 5 do 4 do 92, por exemplo. Esse é um banco de dados relacional. Supondo que esse seja o banco de dados relacional, o que o engenheiro de dados e o arquiteto de dados vão fazer? Eles vão tornar o acesso a esses dados facilitados para quê? Para que o analista de BI e o cientista de dados eles consigam criar as visualizações, rodar os modelos estatísticos. Porque o que acontece? Geralmente as informações elas são salvas expondo data de cadastro. É salvo com data e hora. Mas a hora do cadastro não vai influenciar. Dependendo do teu negócio, tu não vai utilizar aquela informação. Então, cabe ao engenheiro de dados o quê? Ele fornecer essa informação, ele tratar os dados para que o analista de BI e o cientista de dados, por exemplo, receba lá no banco de dados de acesso a essas pessoas, ele receba lá só a data sem a hora, supondo. Ele pode sumarizar as informações, ele pode fornecer já as quantidades sem nome. Ele pode ter um banco de dados alternativo, um basão, vamos supor, que tem as informações sumarizadas. Ah, por exemplo, cliente de Santa Catarina, de Chapecó, tem 50 clientes que compram xícaras, 50 clientes que compram copos na data de 30 de setembro de 2022. Já é uma informação resumida, é uma informação que já é que o analista de BI e o cientista de dados não vai precisar tratar lá na frente para extrair as informações, né? Ela já vai estar disponibilizada de uma forma que já está pronta. Então é isso que essa que é a função do engenheiro de dados e do arquiteto de dados, é deixar os dados o, o mais pronto possível para extrair as informações, né? É, por exemplo, pegar um dado bruto e deixar ele vamos pôr um diamante bruto e lapidar o diamante pronto para venda. É mais ou menos isso que o engenheiro de dados faz e o arquiteto de dados, tá bom? Processos que compõem o BI aí, eu já falei um pouco para vocês da geração de relatórios, análise estatística, mineração de dados, análise descritiva, visualização e a preparação. Então aqui eu já falei um pouco para vocês. A mineração de dados envolve muito você minerar, você garimpar dados mesmo de diferentes fontes. Você ir lá e pegar dados, por exemplo, de sites, pegar dados de artigos, dados que não estão sendo fornecidos pelo sistema da empresa, mas que eles vão contribuir para o entendimento do negócio. Então você vai pegar dados externos, juntar com os dados internos para que você tenha ali uma visualização melhor, um entendimento melhor do que está acontecendo na empresa. Ai, ai, ai. Então aqui eu já falei bastante já no slide anterior. E por que que, reforçando, por que que o BI é importante? Então, você com certeza já viu essa imagem aqui na internet. Dados, informação, conhecimento, ideia e sabedoria. Você com certeza já viu essa imagem. Se você não viu, você está vendo agora e você vai entender ela junto comigo. Então aqui no primeiro a gente tem os dados. São várias
várias bolinhas. Então aqui a gente utiliza, a gente faz uma, uma análise de, por exemplo, dados é como pingo de chuva. Então, você tá andando na rua, opa, você vê que pingou ali. Informação. Informação é a descoberta que vai chover. Aí você olha, você vê que o tempo tá nublado, você pensa, porra, vai chover. Conhecimento, a partir do dado, que é o pingo da chuva, da informação, que você descobre que vai chover. Você cria um conhecimento a partir disso. Qual que é o conhecimento? Eu vou me molhar. A partir desse conhecimento vem a ideia. A ideia de que de como que eu vou solucionar esse problema. Como que eu vou solucionar isso? Porra, eu caiu um pingo d'água. Eu descubro que vai chover. Eu penso, eu gero um conhecimento a partir disso. Porra, eu vou me molhar. E aí, qual que é a solução para isso? Aí eu gero a sabedoria. O que que eu vou fazer com tudo isso? Qual que é a melhor decisão a ser tomada? Eu vou correr, eu vou chamar um Uber, um 99, eu vou parar na lojinha do 10 e eu vou comprar um guarda-chuva, ou eu simplesmente vou me molhar e foda-se. Eu vou correndo porque eu moro a uma quadra, então vai dar tempo, se eu me molhar vai ser pouco. Então a partir disso, a gente extrai de um dado, um pingo de chuva, uma informação, um conhecimento, uma ideia e uma sabedoria. De como que eu vou solucionar esse problema, qual que é a melhor decisão a ser tomada. E mais para frente, como que eu, utilizando todo esse histórico de que, por exemplo, choveu no dia 30 de setembro de 2022, como que eu olho para frente para que eu não passe mais por esse problema de ter que pensar, porra, eu vou me molhar. O que que eu vou fazer a partir disso para daqui para frente eu saber o dia que vai chover? Base no histórico do que já aconteceu, eu consegui olhar para frente. Então eu consegui prever. E se eu não conseguir prever com 100% de certeza, que pelo menos eu preveja com um percentual estatístico de certeza de que pelo menos eu vá prevenido naquele dia que mesmo que não chova ou que chova num horário em que eu não vou me molhar, mas que eu vá prevenido, que eu saiba que naquele dia tem possibilidade de chover. Então por isso que os dados são tão importantes, por isso que o BI é tão importante. A área de dados como um todo é importante, né? Porque a partir de um pingo de chuva você consegue prever quais dias que vão chover dali para frente e você se prevenir do que pode vir a acontecer. Então, por exemplo, dados. Primeiro caso de Covid, informação, descoberta de que vem uma doença que não tem cura. Conhecimento, eu vou pegar essa merda porque não tem vacina. Ideia, qual que é a solução para esse problema? Vou ficar em casa, vamos ficar em quarentena. Qual que é a outra solução se não tem vacina? E aí, qual que é a sabedoria? O que que eu vou fazer com tudo isso? Vamos fazer quarentena, vamos utilizar álcool em gel, máscara, vamos desenvolver uma vacina, estudos, enfim. Então, qual que é a importância de tudo isso? Quando chegou a pandemia, as empresas não sabiam quanto tempo elas tinham capacidade de permanecer fechadas sem precisar demitir os funcionários. A maioria das empresas foi ali a toque de caixa, entendeu? Veio a pandemia, fechou tudo, vamos ver quanto tempo que a gente consegue se manter fechado. Então agora eu entendo que após esse ocorrido, as empresas têm um planejamento, um um percentual aí do seu caixa, dos seus investimentos, dos seus aportes financeiros,
para um resguardo, para que no momento de uma pandemia ou de qualquer outro problema, eles tenham a possibilidade de, por exemplo, conseguir se manter por pelo menos 3 meses fechados, sem nenhuma venda, sem absolutamente nada. Então, as empresas utilizaram esses dados, utilizaram as informações, o conhecimento, as ideias, e a partir disso criaram sabedoria e como que a empresa se resguarda para uma próxima ocasião como essa, né? Como que a empresa pode ter ali um porto seguro se caso isso acontecer de novo. Então ele já está prevendo, a partir do que ele já teve de sabedoria com um acontecimento que não estava previsto, né? Então isso é muito importante. E agora eu vou falar um pouco da ferramenta Tableau. O Tableau ele é amado ou odiado, né? Em geral ele é odiado pelo custo. O custo é realmente muito caro. Não vou saber especificar para vocês, porque depende muito da quantidade de licenças, de quantos desenvolvedores, visualizadores, etc, etc. Então, assim, de quais outras ferramentas que compõem o Tableau você também vai estar utilizando e incluindo nessa licença. Que o Tableau não é só a ferramenta de BI que está composta ali na licença. E a ideia principal do Tableau, e que eu acho muito interessante, que eu acho que eu penso que eu sempre falo eu acho, e eu lembro de um professor da faculdade que me dizia: você não acha nada, você pensa. Você não achou isso ali na rua. Você pensa, nós somos seres pensantes. Então eu me policio para sempre falar eu penso. Eu penso que é muito importante o propósito do Tableau. Por quê? Porque ele tem o objetivo de atender às necessidades do usuário individual. Ou seja, do usuário final. Para quê? Para que torne, para que torne muito fácil a criação ou desenvolvimento de uma visualização, de um dashboard, de um gráfico, para que seja rápido, para que você não precise de 50 pessoas da área de TI para desenvolver uma visualização, para que você, pessoa que não tem conhecimento nenhum na área de tecnologia, consiga acessar o Tableau e criar uma visualização. A ideia deles é essa, para que o usuário final, a pessoa que está lá na ponta, a pessoa que está gerando o negócio, para que ela mesma consiga ir lá e desenvolver uma visualização. Porque geralmente essas pessoas que estão no dia a dia, vivenciando o negócio, fazendo venda, etc., são as pessoas que mais têm insights sobre o negócio. Então, se tivesse uma ferramenta que fosse fácil, que o usuário olhasse assim e pensasse, nossa, é muito fácil de utilizar isso. Vou utilizar essa ferramenta aqui porque ela é fácil, é intuitiva. Só arrastar e jogar ali eu vou conseguir. É, a ideia é justamente essa, para que toda empresa, não só a área de TI, só a pessoa especializada no Tableau, consiga desenvolver uma visualização de dados, consiga criar um gráfico, né? Então, o propósito da ferramenta faz toda a diferença, porque realmente é muito intuitivo, né? Eu falo porque, claro, eu já tinha experiência, mas é realmente muito intuitivo e traz muitas possibilidades. Por isso que também é uma ferramenta que tem um custo tão alto, tão alto. Talvez mais para frente as outras ferramentas cheguem ao nível Tableau, desse propósito e o custo não seja tão alto, né? Por exemplo, o Power BI eu vejo que ele despende muito mais tempo para você desenvolver uma visualização do que o Tableau, né? Já tive experiência com as duas ferramentas e o Tableau é muito mais eficiente. Então aqui eu vou trazer alguns diferenciais do Tableau. Essa é uma visualização que foi desenvolvida no Tableau. Então, por exemplo, tem um tênis da Nike ali.
foi desenvolvida com o Tableau. Então, o Tableau, ele permite, assim, muitas possibilidades. Muitas possibilidades. É claro, não fica assim, tu olhando esse tênis aí, que sites você tira, né? Você vai ter que entender qual que é o propósito e tal, né? Mas eu sempre defendo o seguinte, cara. Faz o simples. O simples nunca vai ser ruim. Faz um gráfico de barras, faz um gráfico de barras horizontal, faz um mapa de calor, faz gráfico de linhas. Não tem erro. Faz o simples. Faz o simples. O simples não tem erro. E evitem gráficos de pizza, pelo amor de Cristo. Evitem gráficos de pizza. Gráficos de pizza não. Como eu falei, né, o Tableau, ele é a plataforma mais completa e avançada do mercado. Eles sabem disso e por isso também o valor é exorbitante. É a mais cara de verdade. Cara, olha como é fácil aqui nesses GIFs, como é fácil mexer nessa. Assim, ó, depois do Excel, que eu sou apaixonada pelo Excel, sou defensora do Excel, unidos do Excel, estamos junto. Eu sou também unidos Tableau, porque, e estudantes têm uma licença que você pode ter uma licença como se fosse desenvolvedor, paga, como estudante você não paga nada. Então, vale você pesquisar aí, Tableau estudantes, para estudantes, se você tiver interesse, é claro. E você consegue desenvolver como se fosse a licença paga, você consegue ter todos os acessos dentro da plataforma. O Tableau, dentro da mesma licença, vem com o Tableau Prep. O que que é o Tableau Prep? Ele é uma ferramenta como se fosse um engenheiro de dados, que ele vai te ajudar a preparar os dados antes dele ir direto para a visualização, para criar a visualização, sem precisar de linguagem de programação. Cara, isso é fantástico. Eu acho isso fantástico. Porque, em geral, as pessoas não têm conhecimento de linguagem de programação e nem têm interesse em saber. O analista de negócio lá não quer saber de linguagem de programação. Ele quer pensar em estratégia para o negócio e ele está certo, né? Então, se ele tem uma ferramenta que proporciona isso sem precisar de linguagem de programação, que ele consegue ir ali, ó, filtrar, agrupar as informações de uma forma simples, rápida e fácil, intuitiva, cara, o trabalho dele vai voar, né? O tempo que ele despendiria tendo que aprender uma linguagem de programação, desenvolvendo. Porque nem toda empresa vai ter engenheiro de dados, arquiteto de dados, cientista de dados, analista de negócio, analista de BI. Em geral, você vai ser tudo isso em uma função só. Então, você tem que dar teus pulos. Se você tem essa ferramenta aqui, meu amigo, teu trabalho vai voar. Vai voar. Porque é intuitivo, é fácil de utilizar. Você consegue corrigir problemas que lá na visualização, por exemplo, ó, nomes que estão abreviados de forma diferente. Você consegue agrupar de uma forma só. Isso vai fazer toda a diferença lá na visualização, né? Porque você teria Arnold de várias formas. Isso na visualização ia aparecer de várias formas. Ia aparecer de 5 formas diferentes lá. E é uma pessoa só, vamos supor, né? É só uma pessoa. Então, isso faz toda a diferença. E este é o Tableau Desktop, onde desenvolve as visualizações. Tem uma interface que é fácil de usar, ela é intuitiva e a ideia é justamente elaborar visualizações de forma rápida e eficaz. E o Tableau Online, que é onde você compartilha as visualizações. Então, se você quiser dar uma olhada nas visualizações do Tableau, eu vou deixar o link do Tableau Public, onde tem várias visualizações que as pessoas desenvolvem no dia a dia com dados públicos que podem ser divulgados a todo mundo e que você pode ter acesso. Algumas você pode baixar a visualização, você pode baixar a visualização, os dados, para que
você possa ter modelos para começar a criar as tuas próprias visualizações. Enfim, tem muitas possibilidades. Vou deixar o link para vocês depois. Beleza? E para finalizar, o maior valor de uma imagem é quando ela nos força a enxergar o que nunca esperávamos ver. Por que essa frase? Porque justamente as visualizações, é, BI em si, a área de dados como um todo, tem esse propósito de trazer informações para que as pessoas enxerguem como que tá o negócio, o que que dá para fazer, o que que dá para melhorar, o que que precisa ser encerrado, o que que dá para fazer de novo. Então, tem esse desafio da área de dados que vem desde a forma como os dados são armazenados, como os dados são tratados, como são criadas as visualizações, como são analisadas, por quem são analisadas. Então, tudo isso faz diferença. E no próximo vídeo vou falar sobre inteligência artificial, machine learning, modelos de predição e por que a inteligência artificial não vai dominar o mundo e criar robôs super poderosos que vão matar todos os seres humanos. Beleza? Eu te espero no próximo vídeo. Dá um like no canal, se inscreve se você gostou do conteúdo, indica para o coleguinha e sucesso!